Olá, boa tarde a você que nos acompanha pela internet. Bom, se você não assistiu à palestra anterior dada pelo meu esposo a respeito da besta da atualidade, eu sugiro que você assista antes para que você possa conseguir entender um pouquinho da raiz que vem o tema que nós vamos explicar. Eu coloquei o tema O que realmente te libertou para essa palestra e a gente vai tentar responder a pergunta: feminismo e cristianismo, eles podem andar juntos, sim ou não? Não sei o que você pensa sobre o assunto, mas eu quero que nesse momento você se concentre em deixar os preconceitos, os conceitos pré-concebidos de lado, para você poder entender, compreender qual é a vontade de Deus para você nesse momento e analisar por si mesmo, tirar o entendimento do assunto por si mesmo a partir dessa palestra, ok? Antes, vamos então fazer uma oração para pedir que o Espírito Santo possa nos despertar a consciência, porque Ele é o que nos desperta do pecado, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos então orar. Eu vou me colocar de joelho. Se você quiser na sua casa, pode se colocar ou fique como preferir. Santo Deus, Pai, eu não tenho nada de mim para passar aqui, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor tem uma mensagem importante para esse tempo. Peço que o Senhor me use como um instrumento do Senhor, que o Senhor possa fazer com que aquilo que o Senhor quer dizer aos corações que estão assistindo hoje possa ser dito no poder do Espírito Santo. Nos envolva com a atmosfera do céu, é o que nós pedimos, em nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Bom, a gente já teve 2 palestras densas, são bastante coisas para a gente poder assimilar, mas eu peço que você se mantenha atento nesse momento para conseguir entender o que é que o inimigo tem feito. A gente está vivendo dentro de um grande conflito. Nesse grande conflito entre Cristo e Satanás, não existe terreno neutro. Não existe terreno neutro. Ou as coisas são para glorificar a Deus, ou elas são para glorificar a Satanás. Nós temos uma obra muito importante, que é a obra de finalizar aqui nessa terra a pregação do Evangelho. E o inimigo, com certeza, ele coloca elementos para distrair-nos do foco principal. E é por isso que nós vamos entender um pouquinho o que é esse movimento e então compreender para responder a pergunta se feminismo e cristianismo andam juntos ou não. Bom, a respeito do conceito da palavra feminismo, a gente tem um conceito muito pobre com relação ao que ele de fato é, mas quando a gente para ler as principais autoras do movimento feminista, a gente consegue entender de uma forma assim bem rasa e sem juízo de valor nenhum, que ele é um movimento político, filosófico, que entende o patriarcado como agente opressor das liberdades e direitos femininos e visa a emancipação da mulher. A palavra em si do feminismo, ela veio com um médico que identificava homens com tuberculose, e eles tinham um comportamento mais efeminado, chamava eles de feminismo. Só que daí algumas mulheres começaram a utilizar esse nome para caracterizar o seu movimento. E na tentativa de explicar o movimento feminista, os teóricos eles colocam em 3 ondas. E a gente vai começar falando um pouquinho da primeira onda do feminismo, que começa ali no final do século XIX, início do século XX, e ela entra entre as principais causas, a gente tem sufrágio, propriedade privada e os direitos da mulher, ok? Quais foram as principais mulheres? Aqui nós temos algumas delas. A gente vai falar mais sobre Alexandra Kollontai e um pouquinho das relações de qual movimento político que está por trás do feminismo, certo? E quais os principais pensamentos. Mas a gente tem a questão do voto, do direito de propriedade e da desigualdade no mercado de trabalho como as principais causas. Bom, a questão do voto é o seguinte: nessa época, somente homens podiam votar, mas não qualquer tipo de homem. Ou seja, o voto não era uma questão de gênero somente. Apenas os homens que tinham direitos a propriedades. Homens, aliás, que tinham propriedades, eles podiam votar, pessoas com posses. E aí algumas mulheres elas começaram a questionar essa possibilidade somente dos homens com propriedade de votar, porque elas também queriam ter o direito de propriedade. Porque, em regra, acontecia da seguinte forma: o casal que casava ficava com seus bens no nome do homem, porém ele era obrigado a sustentar a sua mulher, certo? Mas não ficava no nome da mulher.
Quando este morria e ele tinha um filho, aí a propriedade ela passava para o filho, só que o filho ele devia sustentar a mãe e as irmãs também, certo? Bom, nessa época, a gente também tem muito fortemente a questão do abolicionismo entrando em questão. E várias mulheres elas se identificavam com essa causa porque achavam ridícula a situação das pessoas serem escravizadas. E dentro das igrejas da época, essas mulheres elas tinham bastante voz para poder propagar a questão do abolicionismo. Algumas mulheres que estavam levantando a bandeira do direito ao voto, elas encontraram, na causa do abolicionismo, uma forma de se engajar com outras mulheres, visto que a maior parte das mulheres da época não eram a favor do voto feminino. Certo? Então, elas começam a se unir, e esse movimento ele foi principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. A gente tem uma das principais do movimento do voto, que se chama Emily Pankhurst, onde ela começou a formar um grupo de mulheres, uma liga de mulheres, que queria a questão do voto, como eu falei para vocês, queria deixar a propriedade privada no nome dela também. Ela era uma mulher já mais rica, só que ela não queria para todas as mulheres. Ela queria que isso fosse um direito para as mulheres ricas, certo? E uma certa vez aconteceu uma situação bem interessante, que a filha dela era contra alguns atos de vandalismos que o grupo dessa liga estava cometendo. Então, ela expulsa a filha desse movimento, e ao expulsar a filha do movimento, ela diz assim: você tem ideias próprias. Não queremos isso. Queremos que todas as nossas mulheres sigam as instruções e marchem em linha como um regimento. Aqui a gente já começa a ver que o pensamento ele está muito mais ligado ao coletivismo e não no individualismo, certo? Algumas revelações desse movimento. As mulheres elas começaram falando isso dentro das igrejas, porque era lá que elas tinham espaço. Elas se juntaram, como eu falei anteriormente, com as abolicionistas. E então elas começaram a se rebelar contra a ordem eclesiástica, querendo que o sacerdócio feminino fosse aceito, que na época não era, certo? Então começam a surgir também as primeiras clínicas abortistas. Aí já começa a datar ali mais para o finalzinho da primeira onda, com Margaret Sanger, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela, quem que ela era, o que que ela acreditava e o que são essas clínicas abortistas, certo? Essa conquista do sufrágio, ela na verdade não foi uma conquista, ela foi uma concessão dos homens. Por quê? Aqueles que tinham direito ao voto, eles também deveriam se alistar ao exército. Então eles obtinham o direito porque eles cumpriam um dever, que se preciso fosse, eles deveriam morrer pelo seu estado. Só que as mulheres elas não precisaram cumprir esse dever do alistamento. Então elas ganharam de presente. Inclusive até Simone de Beauvoir, que é uma das grandes maiores do líder do movimento feminista, ela também diz que o voto ele não é uma conquista do movimento feminista, mas sim foi uma concessão masculina para que as mulheres pudessem ter voto. Inclusive, o primeiro voto feminino que aconteceu aqui no Brasil, tem até, eu não trouxe aqui porque tem muita coisa para falar, tem até a mulher que conseguiu isso falou, eu nem queria, foi o meu marido que foi lá e conseguiu para mim. Então não era algo que as mulheres de fato estavam lutando, isso não representava a maioria das mulheres, elas não sofriam com relação a isso, mas apenas uma parte delas estavam querendo essa questão. Bom, a gente vai ver um pouquinho sobre as alianças que foram formadas já na primeira onda do movimento feminista. O Christian tinha falado sobre Karl Marx, que escreveu vários livros, né, e foi ele que começou o comunismo. E Karl Marx ele tinha um amigo que era muito entusiasta das suas ideias, que era Friedrich Engels. Tem gente que fala Engels, eu falo Friedrich Engels, ok? Ele escreveu um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Esse livro, ele fala que nos primórdios da sociedade não existia a família como nós conhecemos hoje, visto que ele é um evolucionista, né? Então por isso que ele acredita dessa forma. Então ele fala que homens e mulheres se relacionavam sexualmente de forma livre e as crianças elas não tinham um pai e uma mãe para recorrer. E isso era muito interessante, porque era mais um matriarcado, visto que as crianças sabiam quem era a mãe, mas não sabiam quem era o pai. E ele acha essa ideia muito interessante. Olha um pouquinho das ideias de Marx e Engels com relação a essa questão. Bom, Marx concluiu que o mal que impede a implantação da sociedade igualitária
é a propriedade privada. No livro que a gente ouviu ali, né, falar de Engels, ele relaciona a propriedade privada como algo que acontece somente quando existe família. Olha só, Engels ele escreve na sua conclusão que a causa da desigualdade social, que é o maior problema que o comunismo quer combater, é a família. Para ele, o socialismo só seria possível se o quê? Os deveres domésticos... Se os deveres domésticos fossem o quê? Ramo da produção social, não fosse algo individual da família, mas sim da produção social, ou seja, do Estado, né? E não responsabilidade individual da família. Olha só que coisa interessante que Vladimir Lenin falou. Vladimir Lenin, para quem não conhece, foi um dos líderes da Revolução Bolchevique, que aconteceu ali em 1917, né, na Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem a implantação do comunismo na Rússia. Olha só. Fazer a mulher participar do trabalho produtivo social, libertando-a da escravidão doméstica e do jugo humilhante, único e exclusivo da cozinha e do quarto dos filhos, eis o quê? A tarefa principal. Tarefa principal do quê? Comunismo, socialismo. Essa luta será longa e exige transformação radical. Do quê? Das técnicas e dos costumes. Costumes, quais costumes seriam esses? A gente vai ver que esses são os costumes judaico-cristãos, os costumes bíblicos, certo? Mas vai levar finalmente à vitória completa do comunismo. Ou seja, aqui a gente começa a ver uma aliança entre os propósitos do feminismo, que a gente vai entender um pouquinho mais na segunda onda do movimento, com o socialismo, que para poder ser implantado, a mulher ela precisava sair de dentro dos seus deveres domésticos. Esses deveriam ficar por responsabilidade do Estado e assim o comunismo seria implantado. Uma amiga de Lenin é Alexandra Kollontai. Nascida em 1871, morreu em 1952. Ela foi participante da Revolução Russa. Ela diz que as mulheres só estariam livres do marido se elas dependessem, então, do Estado. A escritora ela escreveu vários livros, como, por exemplo, A Família e o Comunismo. E aqui a gente tem um texto dela, que também mostra essa aliança, certo? Já não existirá mãe oprimida com um bebê nos braços. O Estado dos trabalhadores se encarregará da obrigação de assegurar a subsistência a todas as mães, estejam ou não legitimamente casadas. Instalará por toda parte casas de maternidade, organizará em todas as cidades e em todos os povoados creches e instituições semelhantes para que a mulher possa ser útil trabalhando para o Estado. Então, qual que é o objetivo de Alexandra Kollontai também? A mãe sair do ambiente familiar, com seu cuidado com os filhos, né? O cuidado dos filhos deveria ser parte do Estado, por isso a criação de creches também, certo? Para que ela possa, então, fazer um trabalho útil para o Estado, ou seja, considerando o trabalho doméstico, o trabalho do lar, como inútil. Bom, a gente tinha citado ali Margaret Sanger. Ela foi uma das principais desse movimento e as suas crenças elas dividem a primeira onda da segunda onda, certo? Ela discursava sobre o divórcio, contracepção, aborto. Ela era simpática do marxismo também e da chamada liberdade sexual, ou revolução sexual, como muitos dizem também. Em 1914, ela lançou um boletim que estava intitulado A Mulher Rebelde, onde ela defendia a adoção de condutas contraceptivas, que intitulou de controle de nascimentos. Ela é uma eugenista assumida. E eugenista é um movimento que defende um conjunto de ações para poder purificar a espécie. Ou seja, ela queria que o aborto acontecesse nas famílias daqueles que não tinham condições de criar aquela criança, visto que seria um infortúnio para a sociedade. Ela também queria que as mulheres negras abortassem para que não existissem mais negros. E olha só que interessante que hoje o movimento feminista é entusiasta do Black Lives Matter, né? E não somente isso, mas também crianças com deficiências, ela queria o aborto das mesmas. Então, nos Estados Unidos, ela vai lá e se incorpora à sociedade eugenista. Para ela, o controle de nascimento, ela mesma diz que é o principal meio para conduzir finalmente uma raça mais limpa. Isso me lembra uma outra pessoa também. Não lembra? Quem será que é?
Hitler. Interessante, interessante. Bom, ela se alia a um amante, ela tem uma vida totalmente dissoluta, a gente não vai entrar nesse mérito, mas ela se alia ao amante Wills, que ele era membro da Sociedade Fabiana, e era uma sociedade que pretendia preparar os proletários para assumir o controle dos meios de produção por revoluções sutis. Então você vê que o comunismo, que surgiu ali antes do movimento feminista, ele enxerga no movimento feminista uma forma de fazer com que este aconteça. Aqui, na primeira onda, a gente já vê bem esclarecida as relações do mesmo. Aqui, então, finda a primeira onda do movimento feminista. Em 1960, também existem escritoras que já estavam lá antes publicando, mas diz, né, na literatura que 1960 é quando começa a chamada segunda onda do movimento feminista. E eu intitulei aqui de Revolução Sexual, porque a gente vai entender quais são os objetivos principais dessa onda. Bom, as principais causas é liberdade sexual, a legalização do aborto e a depreciação da vida doméstica e da maternidade. Essa palestra tem até um momento que eu quero não fazer juízo de valores nela. Mas chega uma parte que já não tem mais como fazer juízo de valor, não fazer juízo de valores. Quando, como por exemplo, a gente chega aqui, Simone de Beauvoir, Betty Friedan e Sulamita Freestone, que elas são as principais mulheres, e a gente fala um pouquinho da principal mulher. Quando a gente fala em feminismo, geralmente você lembra de uma frase de uma principal mulher, que é Simone de Beauvoir, que a mulher ela não nasce mulher, ela se torna mulher. Essa é uma famosa frase. Dizem que o livro O Segundo Sexo, que ela criou, que é o marco da segunda onda, é a Bíblia do feminismo. E olha só que interessante a vida dessa mulher. Simone de Beauvoir. Em seus livros, ela diz que crianças com 11 anos são seres sexuais. Firestone ela vai abordar um pouquinho mais essa questão. Ela era participante da FLIP, que é a Frente da Libertação dos Pedófilos. Ela aliciava menores e ela tinha um casamento aberto com Sartre. Ela, desde pequena, né, eu fui ler um pouquinho da biografia dela, li vários textos, livros que falam a respeito dela e também muitos textos dela. E a gente vê que, desde pequena, ela tem uma questão da sexualidade muito aguçada. Desde pequena, acho que ela tinha uns 11 anos de idade, ela já se masturbava, tinha toda essa questão ali por trás. Então, mais para frente, ela se alia a Sartre, só que ela propõe a ele que ela queria ter um relacionamento aberto. No começo, ela tinha vários amantes, e depois ela começou a ser professora lá na França e começou a se interessar sexualmente por suas alunas. Tem até livros de algumas alunas que contam como que foi isso. Uma das alunas era uma aluna russa e essa aluna ela não tinha mais condições de continuar pagando os estudos. Então, Simone de Beauvoir ela se oferece para pagar os estudos dela. Então, essa aluna passa a morar na casa dela. Só que ela sugere para a aluna, como meio dela continuar estudando, que ela tenha um relacionamento de trisal. Ela, Sartre e a aluna. E foi algo assim muito tenso, porque isso mexeu completamente psicologicamente com a menina, que tinha na época 17 anos de idade, porque ela fazia com que a menina tivesse relações com Sartre também, além dela. No começo, a menina estava achando até interessante, foi se envolvendo com isso, mas depois existem vários relatos de que a menina ela saía de casa e ficava andando porque ela não queria mais voltar para a casa de Sartre e de Simone de Beauvoir, até ela desmaiar. E outras meninas também, tem várias outras adolescentes que iam para a casa dela com essa mesma questão, né? Pelo fato do estudo, porque ela era muito admirada, uma professora muito admirada, e depois fazia parte da vida sexual da relação dela com o seu esposo. E tinham vários cortes, 2 se suicidaram. É um histórico muito pesado. Só que talvez você possa estar me assistindo e falar assim, tá, mas ok, a gente sabe de pessoas que escreveram coisas muito importantes, mas não tinham uma vida muito coerente, mas a gente precisa separar, né, o que a pessoa fala do que a pessoa faz muitas vezes. Por mais que a gente sabe que os exemplos são o que arrastam. Mas então vamos ver se o que ela fala é alguma coisa que a gente pode tirar de proveito. Vamos lá. Simone de Beauvoir diz assim: em minha opinião, enquanto a família e o quê? O mito da família e o mito do quê? Mito da maternidade e o instinto maternal
não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Aquele momento de silêncio. Vocês estão percebendo que eu não estou fazendo uma interpretação de algo que Simone de Beauvoir disse? Eu estou pegando aqui uma frase que você pode ir lá comprar o livro dela e certificar por si mesmo de que ela está escrita. Ela disse isso. Para libertar as mulheres daquilo que elas chamam de patriarcado, né, que é o principal opressor da mulher segundo o movimento feminista, elas precisavam fazer uma coisa: destruir a família e a maternidade. Ok. Bom, a gente vai passar para uma próxima feminista e ela também endossa o mesmo pensamento de Simone de Beauvoir. Diz assim: o objetivo definitivo da revolução feminista deve ser não apenas acabar com o privilégio masculino, mas também com o quê? Distinção. O que é distinção? A diferença entre os sexos. Assim como o objetivo final da Revolução Socialista, ou, mais uma vez, né, a associação das duas, o objetivo final da Revolução Socialista não era apenas acabar com os privilégios da classe econômica, mas também com a própria distinção que existia entre as diferentes classes. Essa escritora é a Firestone. Ela faz parte do final da segunda onda do feminismo. E ela elenca no seu livro, A Dialética do Sexo, que é um livro muito conhecido do movimento feminista, 4 principais objetivos. E aqui, ó, peguei textos delas. Não é o meu pensamento sobre o que elas falam. É o que elas mesmas estão dizendo, ok? Vamos lá. O que elas querem? A libertação das mulheres da tirania da sua biologia. Não vou fazer juízo de valores por enquanto, ok? Através do quê? De todos os meios disponíveis e a distribuição do papel da nutrição e da educação das crianças entre a sociedade como um todo. Lembra lá daquele livro de Engels que a gente falou? O que ele queria? Que voltasse a sociedade ao que era no seu início, entre aspas, porque nós somos criacionistas e sabemos que não foi assim no início, né? De que todo mundo criava os filhos e não tinha essa de pai, de mãe, mas a sociedade era, então, responsável pela criação das crianças. Ok. Próximo objetivo. Só vai piorando. A independência econômica e a autodeterminação de todos. Visaríamos eliminar a dependência das mulheres e de quem? Das crianças, do trabalho do homem, assim como todos os outros tipos de explicação do trabalho. Ou seja, não mais uma família onde o patriarca seria o provedor. Terceiro, a total integração das mulheres e das crianças na sociedade em geral. Isso foi corrompido. O conceito de infância foi abolido, tendo as crianças plenos direitos legais, o quê? Sexuais e econômicos, e não sendo suas atividades educacionais e de trabalho diferente dos adultos. Sabe o que isso gera? Ó, vou falar bem a verdade para vocês. Eu estou aqui pincelando coisas do movimento feminista, tá? Com seus principais livros, com seus principais autores mais conhecidos e falados, só que eu não estou entrando a fundo e assim, se você quer saber o que você acreditar e está com dúvida no que eu estou falando, não acredita? Ok, vai lá e leia. Mas, gente, tem que tomar carvão vegetal ativado, porque a vontade de vomitar é muito grande. Vocês não estão entendendo. O desenrolar disso nas nossas épocas foi uma coisa que eu vi, que eu fiquei, assim, mal, me tirou a fome, me revirou o estômago, que foi mulheres elogiando Simone de Beauvoir e falando a seguinte questão: ela tinha razão, porque eu sinto desejos sexuais pelas minhas filhas. E outras mulheres comentando: eu e minha filha de 9 anos já fazemos. Vocês estão entendendo o que é esse movimento? O que é o desenrolar? Aqui ela fala exatamente isso. Esse conceito de infância, de que criança é um ser inocente, abolido. Para que elas tenham os mesmos direitos de um adulto. Direitos de serem seres sexuais.
que elas podem se relacionar sexualmente com o que quiser. E olha só que interessante, Simone de Beauvoir, ela fazia parte da FLIP, lembra? Que era em prol da legalização da pedofilia. Se um adulto quiser se relacionar sexualmente com uma criança, não deve ser punido, não deve ter problema. É essa a ideia das principais do movimento. Próximo. Mas, se ao contrário, ela, a criança, escolhesse se relacionar sexualmente com os adultos, mesmo que isso se desse com o quê? Ai, misericórdia. Com sua própria mãe genética, não haveria razões, a priori, para ela rejeitar os avanços sexuais. Uma vez que o quê? Tabu do incesto teria perdido o seu valor. O diabo falando. Quando eu estava fazendo essa palestra, eu falei várias vezes para o meu esposo, gente, eu sei que muitas pessoas que estão assistindo talvez levantem bandeiras como essa, e a gente vai falar um pouquinho sobre o marketing que é feito pela frente, que atrai tantas mulheres. Isso não é algo contra você, minha amiga, não é algo contra a sua amiga que é dessa forma. Mas, gente, isso é o próprio Satanás falando. Me desculpa dizer, mas não tem como não ser. É o próprio Satanás falando através dessas mulheres. Essas mulheres, infelizmente, já faleceram, mas isso não significa que Deus é contra elas. Deus as amou com certeza, tanto que deu seu Filho unigênito, e que se fossem só elas que tivessem pecado no mundo, Jesus também assim teria morrido para salvá-las. Mas, infelizmente, esse foi o pensamento desenvolvido pelas principais teóricas do feminismo. Vamos agora para Beth Friedan. Ela também é uma das mães do feminismo muito citada. E olha só o que ela diz, só um pouquinho introduzir aqui sobre a vida de Beth Friedan. Ela foi casada, ela tinha acho que 2 ou 3 filhos, não sei, mas teve um momento que ela se frustrou com a sua vida doméstica e como mãe, e ela então abandonou o seu marido, foi para a Europa, começou a ter relação com um amante nesse lugar que ela estava, se eu não me engano era em Paris. O marido foi atrás, tentando reajustar, e mesmo assim ela não quis, e ela escreve um livro chamado Mística Feminina. E olha só o que ela diz a respeito das donas de casa. Dona de casa são sem sentido, não são pessoas. Eu estou pegando as coisas mais leves, tá? O trabalho doméstico é particularmente adequado para as capacidades de meninas débeis mentais. Ele aprisiona o desenvolvimento a um nível infantil, falta de identidade pessoal, com um núcleo inevitavelmente fraco de si mesmo. Donas de casa estão em um perigo tão grande como os milhões que andaram a sua própria morte nos campos de concentração. As condições que destruíram a identidade humana de tantos prisioneiros não eram a tortura e a brutalidade, mas as condições semelhantes às que destroem a identidade da dona de casa americana. Ou seja, aquela parte que eu falei que era uma das causas da segunda onda do movimento feminista, a depreciação do papel da mãe e da mulher. Bom, aqui a gente tem uma outra grande mulher do feminismo. Eu digo grande não no sentido de que ela produziu alguma coisa para o feminismo, porque não, ela não produziu nada para o feminismo, mas porque tem um movimento chamado Somos Todas Frida. Muitas fotos de perfis do Instagram colocam a foto dela. E a gente vai ver um pouquinho quem que é Frida e o que ela fez, certo? Frida Kahlo. Frida Kahlo. Ela ficou conhecida, né, por essa escritora Hayden Herrera, ao publicar a sua biografia, mas, na verdade, ela ficou mais conhecida ainda porque ela era amante de Trotsky, que era um dos líderes da Revolução Bolchevique. Aí, mais uma vez, relação, em todos os sentidos, né, com o feminismo e o socialismo. Mantinha relações com as amantes do seu marido, ou seja, ela tinha uma vida libertina, certo? E ela se tornou um ícone por conta das suas artes, que as artes dela não têm beleza, essa é a verdade. Elas são bem assimétricas, são bem sem sentido algum. E aí as pessoas elas utilizam isso porque diz que existe uma opressão, não é uma opressão,
é uma opressão da sociedade com relação à estética. E Frida é um símbolo do movimento feminista porque ela quebra essa questão. Tanto que a gente vê algumas das feministas dizendo que elas têm o direito de se depilar ou não depilar. Então, elas tiram fotos das suas axilas e publicam nas redes sociais. E Frida é um grande símbolo porque ela não tirava a sobrancelha. Não sei se dá para ver aí para quem está aqui, mas na tela está vendo ali que ela tinha bastante pelo entre uma sobrancelha e outra. Mas ela não produziu nenhuma obra específica a respeito do movimento feminista. Ela era só uma entusiasta do movimento socialista, certo? Enfim, vamos agora para a terceira onda. E a terceira onda eu coloquei o tema como ideologia de gênero. Porque todas essas questões da depreciação do papel da mulher com relação a alguns direitos, isso foi mais na primeira onda, a gente já viu anteriormente. E o que mais se destaca agora nessa terceira onda, e dizem que a gente já, na verdade, está na quarta onda, é a questão da ideologia de gênero. E a gente vai ver um dos principais objetivos do feminismo aqui, certo? Então, as principais causas são subversão das identidades, a linguagem neutra, que a linguagem neutra ela vem para tirar essa caracterização do sexo binário, entre homem e mulher. Não existe isso, porque algumas pessoas elas nascem e não se identificam nem com homem, nem como mulher. Então, você não pode colocar o O para definir ela no masculino e nem o A para definir no feminismo. Então, eu poderia chegar aqui e falar assim, boa tarde a todas, todos e todes. E, assim, eles entendem-se por incluídos na sociedade, já que existe uma classe de pessoas que não se identificam com o sexo feminino ou masculino. Vou colocar aqui uma frase que eu achei bem interessante, que, inclusive, no livro onde eu tiro a maior parte desses textos, que é o Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Campagnolo, que ela é uma mulher cristã, que ela faz uma revisão da primeira, segunda e terceira onda do feminismo e faz uma refutação a ela. Ela coloca no capítulo que ela fala também sobre a terceira onda essa frase, porque eu acho que ela define muito bem a principal característica que é a ideologia de gênero da terceira onda, que diz assim: travesti é a verdade de todos nós. Vamos ver o que está por trás dessa ideia. Uma das principais teóricas desse movimento é Judith Butler, que inclusive está viva na nossa época. Que Jesus a alcance. Diz assim: a regulação binária, ou seja, homem e mulher, né? O sexo definido em feminino ou masculino. A regulação binária da sexualidade suprime, ela fala um monte de palavra difícil, a multiplicidade subversiva de uma sexualidade que rompe as hegemonias heterossexual, reprodutiva e médico-jurídica. Para Wintin, a restrição binária que pesa sobre o sexo atende aos objetivos reprodutivos de um sistema de heterossexualidade compulsória. Ela afirma ocasionalmente que a derrubada da heterossexualidade compulsória irá inaugurar um verdadeiro humanismo da pessoa, livre dos grilhões do sexo. A lésbica emerge como terceiro gênero, prometendo transcender a restrição binária do sexo. Aclamada por milhares de mulheres. Judith Butler, ela quer, junto com outros teóricos como a Wintin, acabar com essa questão de feminino ou masculino. Surge então agora a mulher lésbica. A gente não pegou alguns textos bem pesados que tem da segunda onda do movimento feminista, que diz que a relação heterossexual oprime a mulher. Então, você não pode ser feminista se você não é lésbica. Simples assim. Porque se você tem relação com um homem, você está sendo oprimida. É esse o pensamento do movimento. Já já a gente vai explicar um pouquinho, você pode estar falando aí, ai, mas olha, a minha amiga é feminista, mas ela não acredita assim. Inclusive, ela é até mãe. Ela trabalha dentro de casa e não acredita assim. Queria dizer uma coisa para vocês, que feminismo não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que a sua professora da universidade pensa. Ele é o que ele é. Ele tem uma definição, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. E eu espero que o fim dele não seja o cumprimento do seu principal propósito. E não vai ser, sabe por quê? A gente já vai ver por quê. Vamos lá. Judith Butler também diz assim: como estratégia para descaracterizar e dar novo significado às categorias corporais, descrevo e proponho uma série de práticas
paroxistas, baseado numa teoria performativa de atos de gênero que rompem as categorias de corpo, sexo, gênero e sexualidade, ocasionando o quê? Ressignificação. Ressignificação significa dar um novo significado. Ressignificação subversiva e sua proliferação além da estrutura binária. Judith Butler ela diz assim que para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem que plena ou adequadamente represente as mulheres pareceu necessária para promover a visibilidade política das mulheres. E aí que eu vou dizer o seguinte: muitas e muitas mulheres têm lançado mão desse movimento porque acreditam que é ele que trouxe liberdade. Tem até um videozinho que eu vi de uma menina feminista que ela publicou, que diz assim, tinha uma menininha, é como se fosse uma charge, uma menina chega e fala, eu não gosto do feminismo, eu não sou feminista, não devo nada ao feminismo. E aí vem uma fada madrinha, ok, seus desejos vão se realizar. E aí começa a tirar um monte de direitos, você não pode falar no Facebook e no Instagram, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso é, na verdade, uma estratégia muito bem articulada de marketing. Porque não tem como, na época, imagina, 1890, até 1950, por aí, se as mulheres chegassem implantando claramente essas ideias, seria muito facilmente repelido pela sociedade. Ainda mais uma sociedade daquela época, onde existiam muito mais donas de casa, muito mais mães, certo? E uma sociedade que tinha os seus pilares judaico-cristãos bem fundamentados, mais fundamentados que hoje, inclusive. Isso não iria conseguir atingir essas mulheres. Mas quando você chega falando assim, agora você pode falar, antes você não podia, eu vim te entregar o direito de trabalhar, o direito de poder falar, de vestir o que você bem quer, o direito disso, o direito daquilo, é muito mais aceito, certo? E aí você vê que o objetivo do movimento feminista não é nem atingir as mulheres, mas foi uma linguagem feminina e com um discurso que pegasse as mulheres para quê? Judith Butler mesmo diz. É necessário para promover a visibilidade política das mulheres. E assim, implantar. A gente já vai entender o porquê, qual que foi o objetivo de atingir justamente a figura feminina na família. E desestruturar justamente a figura do pai na família. Ok? Eu ainda nem comecei a falar da parte do evangelho e do que realmente liberta, porque eu preciso responder a pergunta que a gente fez ali no início. Mas eu não consegui me conter em colocar um texto que eu acho muito necessário para a gente contrapor ali as ideias da terceira onda do movimento feminista. Olha só. Lá em Mente, Caráter e Personalidade diz assim: pertence-vos, porém, manter toda a emoção e paixão sob domínio, em calma sujeição ao quê? Entendimento e à consciência. Então Satanás perde o poder de controlar a mente. Queridos, eu não sei quantos de vocês estão acompanhando as notícias dos nossos tempos, mas eu, por ter redes sociais e também, assim como o meu esposo comentou, muitos dos meus amigos que saíram, inclusive, de instituições da nossa igreja e foram para as universidades, têm aderido fortemente a movimentos como esses. Então, eu sei muito bem o que acontece nesses movimentos, porque eu os conheço. E eu vejo uma coisa, um movimento muito intenso para fazer com que as faculdades inferiores dominem as faculdades superiores do nosso ser. Tem um documentário que, inclusive, Judith Butler ajudou a financiar e a propagar, que conta a história de um homem que nasceu, e não como homem, né, o seu sexo biológico é masculino, mas o seu gênero, porque eles diferenciam gênero de sexo. Sexo é o que você nasce, homem ou mulher, isso denominado de acordo com a sua genitália. E gênero como a forma com que você se comporta sexualmente. Ou seja,
Eu posso ter nascido mulher, mas se eu me identifico como homem, eu vou me comportar como homem. E é por isso que a gente tem os transexuais, que são diferentes dos travestis. Os transexuais são aqueles que mudam ali, através de cirurgias, a sua genitália para então parecer com o gênero que ele se identifica. E aí tem a história de um homem, que nasceu homem, se identificava com a mulher, fez a mudança de sexo para se tornar mulher, e o nome social dele é Karen. Inclusive, na faculdade, a gente tem aulas sobre como nos comportar no SUS, né, porque eu faço fisioterapia, com pessoas transgêneros. Então, a gente aprende muito dessas coisas na faculdade. Mas, enfim, o nome social dele era Karen, e a partir de um determinado tempo, depois de ter feito a cirurgia, ele não mais se identificava nem como homem, nem como mulher, mas sim como cavalo. É piada? Parece. Mas isso é real, gente. Isso aconteceu. Então, ele, todos os dias, coloca coisas na mão que parecem do cavalo, coloca crina, e ele participa juntamente com outros cavalos de campeonatos. Não estou brincando. Tem também uma família que saiu no jornal de um homem que é confuso. Um homem que nasceu homem, começou a se identificar como mulher, fez a mudança de sexo e casou com uma mulher que nasceu mulher, mas se identificava como homem. Então, eles têm um filho, e aí, no caso, o homem, né, o atual homem, aquele momento assim que você não consegue mais nem sair disso aqui, porque, né, misericórdia. Enfim, eles têm acho que dois ou um filho, então o homem fica grávide, linguagem neutra. E aí eles criam esse filho como um ser neutro. Então, essa criança, ela vai poder nascer e ser o que ela quiser. Que liberdade, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Ela vai poder ser o que ela quiser. Você já não viu mães falando assim para o seu filho? Meu filho, seja o que você quer, mas seja feliz. É o que propaga. Mas quando a gente olha para os escritos inspirados, a gente vê que as nossas emoções, as nossas percepções de nós mesmos, elas precisam estar em sujeição do entendimento e da consciência, porque os apelos do Espírito Santo, eles são feitos na nossa consciência, não é mesmo? E quando a gente vê que, olha só, ela fala aqui, então Satanás perde o poder de controlar a mente, ou seja, se eu coloco as minhas emoções, os meus desejos, as minhas paixões dominando, Satanás tem inteiro controle sobre mim. E é só você olhar para a sociedade. Aqui a gente está num lugar que é no meio do campo, onde a gente vê as obras de Deus. Tem pouquíssimas pessoas, mas as pessoas que tem são pessoas que professam a mesma fé. Mas eu não sei quantos têm o desprivilégio de ir a um shopping sábado à noite e olhar como que as pessoas estão se portando. A bagunça moral que está sendo feita. A atuação da besta do abismo, porque o feminismo é uma ramificação da besta do abismo, da besta da atualidade. A gente vê que o inimigo tem tido total controle sobre a sociedade. O que é, meus amigos, capaz de um ser humano se tornar quando ele nega os apelos do Espírito Santo? Ele se torna um cavalo. Esses dias eu vi, mas sem brincadeira, não é piada, não é uma pessoa fazendo piadinha, não. Eu vi um ser humano que se identifica como elfo. Gente, ele fez cirurgia na orelha dele para ficar pontuda. São esses os resultados. Sim, gente, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas tem tanta coisa para falar. Para finalizar aqui sobre a terceira onda, e aí a gente vai responder uma das perguntas que a gente fez lá no início. Maria Homem, 2020, diz assim: se a família cristã vai sobreviver? Não. Agora talvez vença, mas em termos macro, com certeza não. Nem a família e nem Cristo. Quem que é ela? Uma psicanalista que defende o fim do amor romântico. Uma feminista declarada nos nossos tempos. Feminismo é isso aqui. Mas agora eu quero mostrar para vocês, eu não posso mostrar o erro, acusar o erro, sem trazer uma opção melhor para vocês.
E eu queria dizer para você, mulher, que muitas vezes se sentiu oprimida, que talvez passe dentro do seu lar agressão física, agressão moral, sei lá o que for que você passa dentro da sua casa, algo que realmente promete e cumpre trazer a liberdade para você. Mas não é essa liberdade que dá vazão para os seus sentimentos do eu. É uma liberdade que realmente leva a fins de paz. Porque a Bíblia diz que pensamentos têm a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que desejais. Essa é a promessa da Bíblia. O cristianismo realmente liberta. Porque ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, Maiara, e as questões de trabalho, questões de trabalho, direitos à herança e o voto da mulher, por exemplo? Porque muitas mulheres elas são induzidas a este movimento, a fazerem parte desse movimento por conta desses argumentos. Ah, mas hoje você só pode se pronunciar por conta do movimento feminista. Hoje você só pode trabalhar por conta do movimento feminista. Primeiro eu queria dizer uma coisa para vocês, que trabalho nunca foi um direito, mas sim uma obrigação. Em toda a nossa sociedade, eu falo, em todos os tempos da história, as pessoas elas não trabalhavam porque elas tinham o direito de trabalhar, mas sim porque elas precisavam trabalhar. E as mulheres pobres, elas trabalharam desde o princípio, mesmo antes da primeira onda do movimento feminista. Mas sabe o que é interessante? Eu não vou ter tempo aqui de desenrolar tudo isso, mas você pode estudar sobre o assunto. O interessante é que assim, as mulheres elas não eram privadas do direito de trabalhar, mas elas eram privadas de um trabalho que era muito bruto e rústico para ela. Você vê que as mulheres entrando no mercado de trabalho foi algo natural do capitalismo. Sabia disso? Revolução Industrial começou a fazer com que o trabalho não se tornasse tão braçal. Certo? E então as mulheres naturalmente foram migrando para isso. As mulheres elas não foram por questões de outras levantando, tanto que na primeira, segunda e terceira onda a gente não vê mulheres gritando com cartazes pelas ruas. Eu quero ser pedreira, eu quero trabalhar nas fábricas, eu quero... Não. Elas reivindicavam outras questões. Meu corpo, minhas regras e assim por diante. O trabalho foi uma questão natural. Foi melhorando, as melhorias de condições de trabalho possibilitaram que a mulher pudesse se inserir neste ambiente. E aí muitas pessoas falam assim, ai, Maiara, mas até hoje, muitas mulheres ganham menos do que os homens. Vamos nos deter rapidamente nesse ponto. As mulheres médicas ganham menos do que homens médicos. O que geralmente homem médico escolhe como especialidade? Ortopedia, neurocirurgião, coisas assim. E as mulheres, o que elas geralmente escolhem? Naturalmente. Pediatria, geriatria, dermatologia. E são profissões que naturalmente ganham menos do que um ortopedista e um neurocirurgião. Mas elas são impedidas de trabalhar como neurocirurgiã? Nunca foram. Tem mulheres que falam assim, nós precisamos da representatividade feminina, do empoderamento e emancipação feminina, usando sempre essas palavras, para que as mulheres possam se inserir no mercado de trabalho de engenharia. Quando você vai numa sala de engenharia numa universidade, geralmente a gente vê ali cerca de 30 alunos. Geralmente 5 alunas só. Mas nenhuma mulher é impedida de fazer engenharia. Elas não fazem porque não querem. Só que aí a gente vê lá na segunda onda, na terceira onda, dizendo que o movimento... dizendo que, na verdade, Bom, peraí. Deixa eu me desembananar, porque são muitas informações e eu tenho pouco tempo. Enfim, elas vêm dizendo que o seguinte... A mulher, como de fato nós conhecemos hoje, é uma construção social. Ela gostar de sapato, de roupas, de cuidar de pessoas, é uma construção social. E o que eles querem é subverter essa identidade. Não estou aqui com todos os textos para mostrar isso para vocês, mas eles querem fazer com que essa igualdade de gênero aconteça muito mais no sentido de que as mulheres não têm papel feminino e papel masculino. Isso foi algo que a sociedade condicionou para ser. E até antes da primeira onda, a gente tem o chamado movimento proto-feminista, onde a gente tem a Mary Wollstonecraft. Ela dizia que somente através da educação as mulheres parariam
de gostar de coisas como roupas, sapatos e tudo mais, da educação igualitária. Hoje já tem muitos anos onde as mulheres estudam na mesma escola que os meninos, inclusive, muitas vezes o desempenho delas é melhor do que os meninos. E quando a gente vai ver os vídeos no YouTube que as mulheres mais assistem, é tutorial de maquiagem, veste-se comigo, esses tipos de vídeos que são a respeito de roupas, de sapatos, de cabelo, mesmo com a educação igualitária. Por que será? E os homens, o que eles mais veem? Puxa vida, meu marido, o dia inteiro, se deixar, ele está vendo sobre como construir sei lá o quê, como arrumar o carro, o farol do carro, e como aquilo é entediante para mim. Agora, se eu pegar os meus vídeos que falam sobre como combinar a roupa com isso, para poder dar a coloração certa, para o seu rosto estar do jeito certo, capaz que ele vai querer ir assistir. Será que isso é algo que a sociedade determinou? A gente vai falar um pouquinho sobre. A gente não vai ter tempo para se deter na questão do direito de herança, mas é muito interessante, não sei se vocês lembram dessa história aqui de Números 27, que quando um pai de família que tinham 4 mulheres morreu, porque ele estava entre os da rebelião de Acã, as filhas dele foram até Moisés e falaram assim, perante toda a congregação: nosso pai morreu e não temos irmão homem. Como que fica a questão da herança de nosso pai? Então Moisés vai até Deus e pede instrução. E Deus diz assim: é justo que elas pedem, deem a elas a herança e certifique-se de que todas as mulheres que não tiverem um homem para poder receber a herança, tenham a herança. Por que geralmente colocava o homem para receber a herança? Este que recebia herança seria o provedor da mulher. O que mais importa? Aquele que recebe ou aquele que gasta? Aquele que gasta. Geralmente é assim. As mulheres são as que mais gastam dinheiro dos seus maridos. E, gente, está tudo bem isso. Está tudo bem. O homem precisa de, sei lá, um sapato especial para o sábado, 2 outros para a semana. Já a mulher tem a rasteirinha, tem a sapatilha, tem o mule, tem o saltinho, tem isso, tem aquilo. Então, obviamente, isso vai um pouquinho mais de dinheiro, certo? Então, aqueles que tinham direito à herança, eles deveriam providenciar as questões financeiras para as mulheres da família. Eles só receberiam. E eu acho isso muito bom, porque quando a gente fala de mulher e conta, generalizando, os homens são muito melhores que nós. Certo? Até para falar de esquerda e direita, geralmente as mulheres têm problema com isso. Esquerda, direita, virar à esquerda. Eu fiz até assim, né? Virar à esquerda, essa é a minha mão direita. Tá aí a prova. Então, essa questão de administrar as finanças foi algo que Deus, desde lá do início, já designou a papel masculino. Gente, em 10 minutos eu não consigo finalizar isso aqui. Vocês têm misericórdia mais um pouquinho? Por que esse ataque? Olha só o que está escrito lá em Ciência do Bom Viver. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação depende do quê? Das influências domésticas. Lembra que eu falei no início que a gente está dentro de um grande conflito, onde não existe um terreno neutro? O grande conflito é entre Cristo e Satanás. E o inimigo ele vai atacar justamente aquilo que faz diferença na sociedade. A mulher de Provérbios 31. Quando a gente vai para Provérbios 31, muitos milhares de anos antes do surgimento da primeira onda do movimento feminista, a gente vê que ela tinha a responsabilidade de ordenar o que as servas e os servos da casa iriam fazer. Ela olhava um terreno, avaliava o terreno para poder saber se comprava ou não. Tinha direito de voz ou não tinha? Tinha direito de voz. Se você for olhar na história, verdadeiramente, com bastante carinho, a gente vai ver que a mulher ter o seu valor e o seu lugar deu-se pelo cristianismo. Puxa vida, quem foram as primeiras a ver quando Jesus ressuscitou? Foram mulheres. Jesus deu voz a elas, certo? Mas o interessante é qual tipo de voz que nós, mulheres, precisamos ter na sociedade. Qual tipo de voz? É assumindo os escritórios? É assumindo obras de engenharia? Há uma obra muito interessante para a mulher fazer. A submissão, diz assim:
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Eis aí o porquê do grande ódio do movimento feminista com relação à Bíblia. Porque prega a questão da submissão da mulher com relação ao homem. Mas será que essa submissão ela é algo negativo ou positivo? A gente vai entender um pouquinho disso. Bom, primeiramente, lá em Mente, Caráter e Personalidade, diz que a individualidade ela não é perdida numa relação onde a mulher submete ao homem. Porque essa submissão é estar sobre a mesma missão, estar sob a mesma visão. O homem gerencia certas coisas da casa, mas há para a mulher um papel mais importante e a gente vai ver um pouco disso. Olha só que interessante, os maridos eles devem amar as suas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você vê que é uma via de mão dupla. A mulher tem o seu papel, mas o homem tem um papel que é mais difícil ainda, o papel de dar a sua própria vida. A gente vê que na relação de Cristo com a sua igreja, ele compara a relação do esposo com a esposa. E puxa vida, o que Cristo entregou pela humanidade não deveria fazer com que nós tivéssemos uma ideia, uma noção do valor que a mulher tem? Essa relação ela não serve para nos depreciar, mas sim para nos elevar. Olha só. Eva foi tirada de uma costela de Adão, significando que ela não deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob seus pés, como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como igual, e ser amada e protegida com ele. Como parte do homem, osso de seus ossos e carne de sua carne, era ela o seu segundo eu, mostrando isto a íntima união e apego afetivo que deve existir nessa relação. Gente, o valor da mulher é o mesmo valor que o homem tem diante de Deus. Mas os seus papéis, eles são diferentes. E isso não faz com que o valor de um deprecie o valor de outro. Na criação, Deus a fizera igual a Adão. Se houvessem eles permanecido obedientes a Deus, em harmonia com sua grande lei de amor, sempre estariam o quê? Em harmonia, um com o outro. Mas o pecado trouxera discórdia e agora poderia manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente como? Pela submissão. Pela submissão por parte de um ou de outro. Foi para poder preservar a união no casamento que isso deveria então acontecer. Se esses princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido acariciados pela raça decaída, o princípio da submissão da forma correta, não com perda de individualidade, esta sentença, se bem que proveniente dos resultados do pecado, ter-se-iam mostrado ser o quê? Uma bênção para o gênero humano. Afinal, Deus faz alguma coisa que não seja para o nosso máximo proveito? Mas o quê? O abuso da supremacia assim dada ao homem tem tornado a sorte da mulher muito frequentemente bastante amargurada, fazendo de sua vida um fardo. Violência doméstica, maus tratos e abusos. Eis aí o maior argumento que muitas mulheres lançam mão ao movimento feminista. Mas isso não é um problema do modelo instituído por Deus. Afinal, o modelo instituído por Deus é sim a família patriarcal. E sou eu, uma mulher, falando isso. O modelo instituído por Deus é uma família patriarcal. Mas o problema não é este modelo, mas sim, o que fala ali atrás? O abuso deste poder. Você vê que há uma inversão hoje em dia no entendimento do que é o real problema. Assim como o Christian citou na palestra dele, a sociedade ela consegue enxergar que existe algum mal acontecendo. E a Bíblia nos diz exatamente qual é esse mal. E ela nos diz também qual é o antídoto para esse mal. E o antídoto não é uma revolução da sociedade, e muito menos uma revolução sexual, onde tira os papéis instituídos por Deus. Maridos, amai vossas mulheres. É esse o plano de Deus. O evangelho é a submissão. Quando a gente vai lá para o evangelho, a gente vê que todos devem se submeter a alguma coisa. Certo? Nós todos somos submissos a Cristo, as mulheres aos seus maridos, os filhos aos pais. A Bíblia diz assim, que sempre devemos considerar os outros superiores a nós mesmos.
O evangelho, ele é o evangelho da abnegação, onde o meu interesse em mim mesmo deve ser desviado disso e colocado no outro. O espírito de serviço é o espírito que reina no céu. E quando nós, seres humanos, de alguma forma, seja por um movimento político, um movimento filosófico, tentamos fazer com o empoderamento do eu, a gente cai muito abaixo do que Deus nos colocou. Eva estava perfeitamente feliz no Éden ao lado do seu esposo. Mas, como as desassossegadas ervas modernas, no entanto, lisonjeou-se de haver uma esfera mais elevada do que o Senhor lhe designara. Olha só que interessante, como as desassossegadas Evas modernas. Essa é a realidade do feminismo. Tem tentado buscar o empoderamento e a emancipação feminina. Quando a Bíblia diz assim, se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, e faça paz comigo. O movimento que nós devemos defender não é o movimento de emancipação feminina, emancipação masculina, emancipação de direita, de esquerda, de Marx, de Bolsonaro. Não. É a emancipação de Cristo em nossas vidas. Colocar Ele como o primeiro e matar o eu, que esse sim está condenado. A Bíblia diz, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não é um indivíduo na sociedade, não é o homem hétero branco, não é também o negro, não é o índio, não é o pobre, não é o rico. Não, todos pecaram e todos carecem de algo que os liberta do pecado e não de um modelo como a sociedade ou o patriarcado. Tentando alçar-se acima de sua posição, caiu muito abaixo dela. E isto será bem seguramente o resultado quanto às Evas de nossos dias, caso deixem de empreender satisfeitas os deveres de sua vida diária, segundo o plano de Deus. E quais são esses deveres? A Bíblia diz assim, homem e mulher os criou. Essa diferença que existe entre o binarismo, né, que tanto é atacado por Judith Butler, ele é algo que Deus colocou sua beleza em cada aspecto. Olha só esse texto que acabou não dando tempo de colocar aqui, eu achei muito interessante, está lá em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 541. Tudo quanto torna o homem varonil e a mulher feminil é o reflexo do caráter de Cristo. E quando a sociedade, através desse movimento, tenta desfigurar e como elas mesmas, sem tapas na língua, dizem subverter a identidade masculina e feminina, está descaracterizando o reflexo de Cristo nas pessoas. Vocês estão vendo por que isso era tão interessante para Satanás fazer? Por que isso tem entrado dentro da nossa igreja? Movimentos dentro da nossa igreja querendo endossar mulheres como Simone de Beauvoir. Misericórdia! Olha só que interessante. Vocês sabem o porquê que o quadril do homem é esse aqui e o da mulher é esse aqui? Porque o da mulher é mais espaçoso, porque o corpo todo, ele se adapta para receber uma nova criatura ali dentro dela. E olha só o que Firestone falou lá no começo. Livrar as mulheres da tirania da sua biologia. Quem que criou a biologia do corpo humano, minha gente? O próprio Deus. Criou a biologia do corpo humano. Com todos os seus hormônios físicos, o seu corpo físico, o seu sistema emocional, os hormônios que regam o corpo feminino é diferente dos hormônios que regam o corpo masculino. E isso é lindo, porque Deus fez assim e disse, isso é muito bom. E só poderia ser um papel de Satanás, para desfigurar algo que o próprio Deus fez. O rei em seu trono não tem função mais elevada que a mãe. A mãe é o quê? A rainha do lar. Eu falo que essa palestra ela deveria anteceder uma palestra da verdadeira educação, porque a Bíblia, o Espírito de Profecia ele diz que educação e redenção são a mesma obra. E a educação no lar é algo tão importante porque vai modelar o caráter de um ser para a eternidade. É por isso que Satanás quer atacar veemente essa instituição, tal como Deus a estabeleceu.
Ela tem em seu poder o quê? Modelar o caráter dos filhos para que estejam capacitados para a vida mais alta e imortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada. Mulheres hoje se levantam para tentar ser sacerdotes de religiões, para tentar ser presidente, para tentar ser governantes de nações. Mas elas mal sabem que elas fariam muito mais pela sociedade se educassem no lar alguém capacitado para exercer essas funções elevadas. O papel delas é mais importante. Quando a gente vai lá para os livros de crônicas, toda vez que cita o nome de um rei, cita também o nome de sua mãe. Porque as obras que conta ali, muito tem a sua mãe responsabilidade por parte delas. Pois em fazendo sua obra, ela está realizando o quê? Um serviço para Deus. Muito mais do que mães que deixam seus filhos nas creches e vão por aí administrar grandes empresas, que vão para a África ser missionárias ou coisas assim. A missão mais importante quando você é mãe, quando você assume esse papel dado por Deus, é de criar, de modelar o caráter de alguém para o reino de Deus. E isto lhe inspirará coragem. Compreenda ela tão somente o elevado caráter de sua tarefa, e isto lhe inspirará coragem. Compreenda ela a dignidade de sua obra e tome toda a armadura de Deus para que possa resistir à tentação de conformar-se aos padrões do mundo. E essa tem sido a tentação de muitas mulheres por aspirarem mestrado, doutorado e tantas coisas. Negligenciam sua prole, colocando elas por cuidado do Estado. Fazem elas um serviço para Satanás desse jeito, negligenciando algo que é muito mais elevado que qualquer outra coisa. Esses são os padrões do mundo que têm sido impostos para as mulheres hoje. Quando se fala numa universidade que, eu quero cuidar da minha casa, riem da nossa cara. Porque falam que isso é algo vil. É direito de toda filha de Eva ter conhecimento completo dos deveres domésticos, receber educação em cada departamento do trabalho caseiro. Toda jovem deve ser educada de tal maneira que, se chamada a ocupar a posição de esposa e mãe, possa governar como uma rainha em seu domínio. Mas hoje tem tirado a mulher do seu lar e tem colocado ela em submissão não ao marido, que ela tanto reclama, mas ao Estado. Eu prefiro me submeter a alguém que morreria por mim. Deve ela ser plenamente capaz de guiar e instruir os filhos, dirigir os empregados e, se necessário, ministrar com as próprias mãos as necessidades do lar. É seu direito compreender o mecanismo do corpo e os princípios de higiene, os assuntos relacionados com o regime alimentar e o vestuário, trabalho e recreação e outros pormenores conta que intimamente dizem respeito ao bem-estar de sua casa. É seu direito obter tal conhecimento dos melhores. Olha só o que uma mãe é. O que uma mãe é. Ela é enfermeira, ela é médica, ela é farmacêutica, ela é tudo o que você imaginar. E isso não é nem um pouco vil, aviltante, ou como diz Frida, não é nem pessoa. A ideia de que a ignorância de ocupação útil é uma característica essencial do verdadeiro cavalheiro ou dama é contrária ao desígnio de Deus na criação do homem. A indolência é um pecado e a ignorância de deveres comuns, o resultado de estultícia, que no discurso da vida dará ampla ocasião para o amargo arrependimento. Ou seja, devemos exaltar os deveres domésticos, porque um homem não importa se ele é advogado, se ele é médico, se ele é engenheiro. O que ele faz... O principal que ele deveria fazer é trazer o sustento para casa. Mas agora, se a mãe não está dentro da casa, é só você chegar, que você olha para o tapete e você já vê. Você olha para a louça na pia, você já vê. Porque mulher tem um jeitinho de colocar cada coisa. Não tem? A gente, na hora de lavar a louça, tem um lugar que coloca ali, que estabelece e tal. E os homens não fazem isso. Mas isso não faz deles inferiores e nem nós inferiores. Isso é algo que Deus nos dotou para ser harmônico, cada um desempenhando a sua devida parte. E isso é bom. Eu tenho certeza que os anjos, ao olharem para isso, sendo desenvolvido dentro dos seus lares, fala, isso é bom. No cumprimento desses deveres, o descuido, a negligência e hábitos desordenados devem ser vencidos. Pois a menos que sejam corrigidos, tais hábitos serão levados a cada aspecto da vida e esta será lesada em sua utilidade. A visão cristã a visão feminista identifica o opressor como o patriarcado.
a redenção como o feminismo. E o lema é meu corpo, minhas regras. Mas eu quero apresentar para vocês uma outra visão, que é a visão daquele que é cristão, que não levanta a bandeira de Marx, nem de Bolsonaro, não levanta bandeiras deste mundo, mas levanta a bandeira do Evangelho eterno, e é essa que eu quero que você, mulher hoje que está me assistindo, possa levantar também. Nós acreditamos que o grande opressor é o pecado. A nossa redenção está em Cristo Jesus. E o nosso lema é meu corpo, templo do Espírito Santo. Portanto, as regras não são minhas, são dele. O meu corpo é santuário de Deus, através do Espírito Santo. E quando a gente está assumindo esses deveres pelos quais Deus nos colocou a cumprir, não estamos sendo menosprezadas. Homens, por favor, valorizem o trabalho de sua mulher. Valorizem o trabalho da rainha do lar. Enalteça isso. Mulheres, enalteça suas mães por terem cuidados e muitas vezes deixado coisas que elas queriam para elas, para fazer por você, filha. Filhos também façam isso com suas mães. Fazem ela um trabalho que nem anjos, aliás, que nem o rei em seu trono consegue fazer e que os anjos gostariam de fazer. Eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de modo especial e admirável. Eu louvo a Deus pela tirania da biologia. Eu engrandeço o nome de Deus por ser regada pelos hormônios femininos que tornam a minha voz do jeito que ela é, que tornam o meu jeito, os meus gostos, do jeito que eles de fato são. E eu não quero dar vazão para os meus sentimentos, para os meus prazeres e me identificar com isso ou com aquilo. Eu quero aceitar fielmente o que Deus me confiou. E se Ele confiou a mim este corpo tal como ele é, eu quero fazer com que isso seja edificado para a glória do Senhor. E se esse é o seu desejo, mulher, põe-te em pé, levanta-te e resplandeça, porquanto a tua luz é chegada e a glória do Senhor será sobre ti. Feminismo e cristianismo são coisas totalmente opostas. Totalmente opostas. E o que realmente me libertou é Cristo Jesus. Amém?